Muito bom dia, queridos amigos do Devocional Intimidade. Olha só que coisa linda, o Senhor nos permitiu estarmos juntos mais uma vez aqui pelo canal 6 da Blue TV, adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, a nossa TV MCA, que está sempre pertinho de você, levando uma palavra de vida, uma palavra de verdade para o seu coração. Meu querido amigo, você quer mandar um e-mail para a gente, contar o que está acontecendo aí do outro lado da telinha? Nós temos ouvido testemunhos lindos do Senhor. Manda pra gente, devocionalintimidade@tvmca.com.br. No Facebook nós temos duas páginas, facebook.com/programa Devocional Intimidade e também a nossa página de frases, o Frases Devocional Intimidade. Quero convidar você para a nossa segunda ministração do tema que estamos estudando aqui no Palavra Rema, falando sobre a vida de Jesus. É mês de dezembro, a gente fica um pouco mais reflexivo, lembrando daquilo que o Senhor nos fez de uma forma tão tremenda, que foi enviar Jesus a esta terra. Então abre seu coração e hoje nós estamos aqui no nosso Palavra Rema. Seja bem-vindo ao Palavra Rema de hoje. Fique com a gente porque Deus tem muito a ministrar ao nosso coração. Meu querido amigo, pastor Evaldo Coelho, que bom recebê-lo tão bonito, tão arrumado aqui nessa manhã. Que coisa linda! É bondade sua, mãe. Glória a Deus, pastor. Querem ver o pastor Evaldo envergonhado? Meu querido, que bom. É porque ele esteve viajando, né? Esteve nos States há poucos dias. Olha que coisa linda, né? Como é que foi? Até conta um pouquinho pra gente, pastor, antes da gente começar o tema ali. Como é que foi a sua viagem? O senhor esteve visitando, agora vamos falar sério, né? O senhor esteve visitando alguns amigos ali, né? Algumas cidades dos Estados Unidos. Como é que foi? Fala um pouquinho pra gente. Eu tenho um amigo aqui que é muito conhecido do povo de Itajaí, de Joinville, chamado pastor Luiz Miller. Ele esteve aqui com você. E ele tem uma igreja em Jacksonville, na Flórida, e ele nos convidou já há muito tempo para estarmos ali e não tínhamos tido essa oportunidade. Eu já conheci os Estados Unidos, já tinha ido 2 vezes, mas eu tinha muito desejo de levar o meu filho, né? Porque é uma oportunidade para quem é jovem, né? As pessoas de terceira idade, elas viajam, mas não se empolgam mais, assim, porque a vida já pesa nas costas. Mas é tão bom quando você leva um neto, ou você leva um filho, ou um genro, ou uma nora, porque eles vivem assim, eles vibram com aquilo. E também estivemos em Atlanta, na Geórgia, também pregando numa igreja do pastor Luiz Miller, e foi assim uma coisa muito maravilhosa. Eu já conhecia, mas tinha passado 10 anos e mudou muita coisa, assim, então foi muito bom. Foi maravilhoso. A gente volta assim muito, muito animado. Queria abrir uma escola nos Estados Unidos. Olha só que tremendo, né? O pastor, na altura já está com 60 e alguns anos, a gente vai falar os alguns, deixa para lá, né? Mas até a palavra de Deus nos diz assim, que quando a gente já está com alguns anos a mais na nossa vida, o Senhor renova as nossas forças. E é gostoso ver o Senhor falando isso, me dá uma vontade de abrir uma escola nos Estados Unidos, porque não importa, o Senhor ele vai reavivando cada dia mais os nossos sonhos, né? E plantando coisas novas no nosso coração, né? Um dos privilégios que as pessoas têm no ministério pastoral é que as pessoas aceitam que o pastor fique até os últimos dias da sua vida. É uma profissão que não exige que ele se aposente, né? Ele pode ficar, a pessoa perde um pouquinho da vitalidade e chega outros pastores mais novos, ele vai perdendo seu espaço, mas assim, ele é sempre uma referência e ele pode ficar até os últimos dias. É uma coisa muito bonita, porque quem trabalha na construção civil não pode, quem trabalha nos estaleiros não pode, no navio não pode, na cozinha não pode, mas na igreja pode. Você pode terminar os seus dias pregando, né? A maioria dos pastores pregaram até morrer, né? Foram até no último dia no altar. É uma coisa assim que é um mimo da parte de Deus, eu creio. E até me recordo, para a gente falar sobre isso, eu tenho certeza que o pastor não vai ficar bravo comigo de eu falar isso, que quando, uns dias antes do pastor viajar, e eu acho que isso que é tão tremendo para a nossa geração nesse tempo, para os pais, né, para os pastoras que são pais, isso é algo tão tremendo. Eu me lembro que você falou uma frase assim, porque tinha uma outra viagem que vocês poderiam ter ido, né? E o Senhor chegou e falou assim: Mônica, mas eu quero fazer essa viagem porque eu preciso investir
no ministério do meu filho. Então eu achei tremendo isso, porque na verdade você está estabelecendo um legado na sua linhagem que vem de Deus, né? Tinha aquela viagem que era maravilhosa, né, para ir para a Polônia, lá no lugar onde houve os holocaustos, e era uma viagem do sonho. Só que era uma viagem que eu iria, no caso, só. Então eu troquei para poder estar com a esposa, com os filhos, né? Então eu creio que eu fiz fiz um investimento. E para o Júnior ele ficou maravilhado, porque nós tivemos numa igreja modelo onde a tela de LED tem uns 20 metros de largura. Ele quase não gostou, né? Foi algo assim muito, muito maravilhoso. A gente ficou muito, muito maravilhado. Essa igreja é uma igreja americana que ela está fora do centro da cidade e tem uns carrinhos de golfe para levar as pessoas do carro no estacionamento tão grande que é o estacionamento. E a gente volta assim maravilhado para poder fazer um pouquinho mais, para fazer um pouquinho mais para Deus. E realmente o povo americano faz com muita garra, né? Com muita sabedoria. E tipo assim, é como se a gente fosse o primo pobre e eles o primo rico, né? Porque eles sabem viver como rico. As ruas são muito bonitas, os prédios muito bonitos, tudo é muito bonito ali. Existe uma educação, né? Algo muito tremendo. Pastor, e a gente percebe também, agora trazendo até o que a gente está falando aqui para o tema que a gente está estudando. Quando você aprende sobre a vida de Jesus, da forma como ele veio, como o Senhor preparou, você começa a entender, a viver um padrão de excelência na tua vida. E isso começa onde? Começa aqui dentro. Por isso que eu fiz questão de memorar essa frase que o pastor falou a respeito do Júnior, né, que é nosso diretor aqui, que é seu filho. Quando você falou assim, eu preciso investir no meu filho. E quando eu estou levando a palavra de Deus na minha vida, na minha forma de ser, que eu entendo quem é Jesus e essa vida está dentro de mim, eu começo a estabelecer o reino de Deus nessa terra. Então esse é o tema que nós estamos estudando. O nosso tema é a vida de Jesus. Nós estamos, como é esse mês de dezembro, a gente está chegando aí no Natal, que é claro, não, pelo calendário judaico não seria nessa data, mas o nosso calendário aqui, então nós comemoramos no mês de dezembro. Então a gente está estudando um pouquinho de como se deu todo o nascimento de Jesus e as coisas tremendas que estavam escondidas atrás disso. E você que nos acompanhou semana passada, a gente leu ali quando o anjo veio e anunciou a Zacarias que ele seria pai, ele que já estava avançado em idade, esperando há muitos anos, ele no momento não creu, ele acabou ficando mudo e a gente vai dar continuidade no estudo da semana passada. O texto que nós vamos ler hoje, como falei para vocês, estude o capítulo 1 e o capítulo 2 de Lucas e nós vamos então ler a partir do versículo 21, do capítulo 1 de Lucas. E a palavra diz assim, ó. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então, entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular a minha vergonha, o meu opróbrio perante os homens. Amém, pastor. Veja que coisa linda. Eu não sei se eu consigo transmitir por palavras, porque tem hora que a gente tem algo em mente e está muito claro na mente, mas a gente não consegue expressar, né? Nosso vocabulário se torna pobre. Esse homem um pastor, esse homem um sacerdote, esse homem orava, esse homem conhecia Deus, esse homem estava no templo e a Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis, então eles não estavam em pecado, eles não eram um tipo do cristão fraco, que tinha altos e baixos, e eles estavam ali firmes esperando. O nome Isabel significa um juramento de Deus. Então, quando a mãe de Isabel colocou o nome, ela está dizendo assim, o que Deus jura, normalmente ele cumpre. E se você tem um desejo, com certeza o desejo de Deus vai acontecer na sua vida. E de repente ela viu que ele demorou demais e ela viu que ele saiu meio perturbado, ele não conseguia falar, falava por acenos, e ela não podia entender do que se tratava, mas não era
um olhar de tristeza, mas era um olhar de gozo, e o que trazia o gozo para ele, porque ele estava mudo, isso era a certeza que Deus estava honrando, que Deus ia fazer realmente, e ele então agora convida Isabel para entrar nessa dimensão do Espírito, e ela então agora vai conceber, e já é o 5º mês, e aí vai aparecer Jesus. Mas antes de nós passarmos para Jesus, Mônica, eu queria definir uma palavra sobre fé. Fé é a prova daquilo que não se vê. Para você crer, você tem que... A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, ela é muito abstrata no sentido físico. Eu creio, mas eu não vejo. E o que eu vejo? Eu vejo a palavra. Então, fé é ver a palavra acontecer na nossa vida. Então, a fé, baseada na palavra, ela deixa de ser abstrata. Porque eu estava pensando assim, vê se você acompanha meu raciocínio, se as pessoas que estão nos ouvindo podem acompanhar o nosso raciocínio. Quando eu tenho R$3 no bolso, eu tenho certeza que eu posso tomar o ônibus circular. Porque as 3 moedas me dão a garantia de uma passagem de ponto a ponto. Quando eu tenho R$30, eu sei que eu posso ir no restaurante um pouco mais simples e fazer uma alimentação. Sei também que com R$100 eu consigo comprar uma camisa simples. Então, existem muitas coisas que nos dão certeza de que a gente tem condições de fazer. Eu, quando tenho um contrato de um terreno, quando eu faço um pré-contrato de uma construtora e aquele homem assina, eu digo, eu já sou proprietário, eu já tenho um imóvel. Mas quando eu tenho a Bíblia Sagrada, que é a escritura definitiva do meu terreno no céu, assinada pelo próprio Deus, eu não tenho tanta convicção. Porque não é palpável, né? Nos R$3 eu creio, nos R$30 eu creio, nos R$100 eu creio que pode acontecer um ato. Mas eu não creio quando eu estou com a Bíblia Sagrada. Deixa eu tomar um pouquinho de água. E é isso que é interessante, e pastor, porque nós paramos para ver aqui, que essa questão da fé, é como o senhor falou, a nossa mente ela é muito racional, né? Então muitas vezes é mais fácil essa Bíblia aqui, não, eu tenho uma Bíblia na mão, eu creio que eu tenho uma Bíblia porque eu estou com a Bíblia na mão. Mas assim, eu vou usar o exemplo da Bíblia que você disse que ia me dar, você lembra? Você me prometeu que ia me dar uma Bíblia. Eu não tinha a Bíblia na mão, mas eu tinha certeza que em algum momento eu ia receber uma Bíblia King James. Por quê? Porque havia sido me lançada uma palavra, mas nem sempre nós temos essa facilidade de crer, né, naquilo que eu não vejo, né? É mais ou menos isso. Você acreditou na minha palavra e às vezes você tem dificuldade para acreditar na palavra de Deus. Por quê? Você falou que o que é que acontece na realidade? É que nós somos muito da natureza adâmica, muito da natureza da carne. O homem tem uma natureza carnal e ele tem dificuldade para exercer uma função espiritual. Então, tudo que é da carne, ele crê. E tudo que é do Espírito, ele tem dificuldade. O homem era pastor, né? Talvez tivesse já uma promessa, porque ele estava buscando, mas tinha demorado um pouquinho e ele estava desesperado. E quando veio o anjo, ele ficou com medo, ficou espantado. O anjo teve que dar uma dura nele, dizendo, então você vai ficar mudo. Mas eu penso assim, me ajuda a pensar, Mônica. Quando o anjo não sai com a proposta de que ele ficaria mudo. Será que esse anjo tinha essa carta na manga? Porque esse anjo não pode mudar o teor da mensagem. Eu creio, e vou deixar esse ponto de interrogação para o próximo bloco. Deus, ele conhece o profundo e o escondido. Deus sondou alguma coisa? E a gente responde no próximo bloco, pode ser? Sim. Então no próximo bloco fica com a gente e a gente vai sanar essa dúvida aí. O que aconteceu? Deus sondou o coração de Zacarias? Fique com a gente e a gente já conta para você.